do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, para nós hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Pode falar. Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é uma história muito bonita, assim, porque ela começou, todo mundo sabe nas histórias, né, nos livros de história que nós estudamos, que Pompeia foi uma cidade pagã, uma cidade romana aos pés do Monte Vesúvio, lá na Itália. Houve uma erupção no ano 79, que ele explodiu e as cinzas que foram jogadas em cima da cidade matou aquela cidade, dizimou aquela cidade instantaneamente. Era uma cidade romana, pagã, com vícios, com aquelas... tudo que a gente sabe de ruim que existia na moral daquela época. Né? E a cidade foi soterrada sob 10 metros de cinza de vulcão. E até hoje tem um sítio arqueológico, quando você vai até lá, as pessoas elas foram carbonizadas e a cinza calcificou, então você consegue enxergar a pessoa no mesmo estágio que ela morreu. Tem como se ela tivesse calcificada, como se estivesse mumificada no chão. Então as pessoas que foram pegas de surpresa, então todas estão encolhidas, com criança no colo, então elas morreram e ficaram daquele jeito. Aquilo foi soterrado no ano 79. 1000 anos, depois de 1000 anos, no ano 11, no século 11 mais ou menos, aí começaram a chegar alguns camponeses, gente muito pobre, começou a fazer uma cidadezinha simplória por cima, sem saber que tinha lá embaixo um sítio arqueológico. E no ano 1600 foi descoberto os primeiros resquícios que tinha acontecido, da catástrofe que tinha acontecido. Mas as escavações da Pompeia mesmo começaram no ano de 1800 e pouquinho, 880, 860. Quando eles começaram a escavar sistematicamente a cidade e descobriram o que tinha lá embaixo. E havia uma condessa que morava lá em Pompeia, com terras lá em Pompeia, e ela convidou um advogado dela, muito jovem, para poder tomar conta, fazer alguma coisa, olhar como é que estava a situação das terras dela. E esse jovem chamava-se Bartolo Longo, que hoje ele é beato. Esse Bartolo Longo, ele foi para lá, muito jovem, advogado, porque a vida dele foi o seguinte: ele, quando jovem, nascido de família católica, muito bem criado, parece que ele entrou numa faculdade federal, porque ele entrou numa faculdade na época para advocacia e com o iluminismo, e até ele fala assim, foi o iluminismo e as ideias obscurantistas contra a igreja. Na época a igreja já era opressora, como é que ele fala aqui? E ele tinha que se libertar do jugo da igreja. Então, naquela época, as historinhas que a gente ouve nas faculdades federais, naquela época, olha só, o iluminismo não existia. Acho que o iluminismo era a semente do comunismo, né? Belezinha. E a fé desse Bartolo, que era muito jovem, 19, 16, foi minada. Ele virou um ateu e ele, com ódio à igreja, lógico, né? Porque foi bem feita a catequese dele lá, no contrário. Só que ele foi procurar a maçonaria e ele foi procurar o espiritismo. E essas práticas, essas novas práticas, foram dando uma certa angústia, uma depressão, e muitas vezes ele procurou suicídio. Várias e várias vezes ele procurava o suicídio, porque aquilo foi minando a alma dele, né? Até que um professor muito amigo dele apresentou ele para um padre chamado Padre... esqueci o nome. Oi? Esse Vicente Pepe foi um amigo dele que apresentou um padre dominicano, o padre Alberto Radente. Esse padre dominicano foi o diretor espiritual dele, que foi explicando, e ele foi convertido, ele se converteu, e muito católico, e muito... ele realmente teve uma conversão muito forte, e ele procurando com sinceridade a fé católica. E ele trabalhando para essa condessa, ele foi para Pompeia, ela pediu para ele olhasse, e o que ele viu em Pompeia foi assim, uma
cidade, que não é muito diferente da nossa agora, de uma pobreza espiritual muito grande, crianças abandonadas, muito camponês, muita gente muito pobre, mas assim, abandonado espiritualmente, mental, sem ninguém, sem nenhum auxílio, sem nada lá em Pompeia. E assim, a vida dele, apesar da conversão, ele teve muitas tentações, ele foi muito, como é que fala? Ele teve muitos momentos de desespero. Não foi fácil o caminho dele da conversão até, depois da conversão foi um caminho muito difícil, a cruz veio mesmo. Pensamentos de desespero, muita tentação, até que um dia, diz que ele estava andando pelo Pompeia, com os pensamentos cheios de tormento, né? Ele estava lá nos vales de Pompeia, e veio na mente dele uma frase que o padre Radente falava, acho que foi o professor, falava várias e várias vezes para ele. Se você procura a salvação, propague o rosário. Essa frase veio assim, e na hora que ele lembrou essa frase que o padre falava muito, veio na mente dele no momento assim, ele escutou um sino, ao mesmo tempo um sino da igreja chamando. E ele parece que tipo assim, foi uma confirmação para ele. Aí ele pega e levanta as mãos para o céu e fala assim, se é verdade, aí ele bradou os céus, ele gritou, se é verdade que prometestes a São Domingos, que quem propagar o rosário se salvará, eu me salvarei, porque não vou sair desta terra de Pompeia sem ter aqui propagado o teu santo rosário. Então foi assim uma promessa que ele fez para o Miguel, agora vai. E o que ele fez? Ele junto com essa condessa, ela é uma mulher muito piedosa também, que ele também, os dois muito castos, muito santos, eles escolheram, como diz, dinheiro, foram arrecadando fundos, porque eles iam construir ali uma igreja e começar a catequese. Ele era catequista, o Bartolo ele era catequista, e foi ele e ela então conseguiram um lugar, algumas doações e construíram uma capela, uma igreja, só que precisava de um ícone, uma igreja, uma imagem, porque ele ia propagar o rosário ali. E a irmã dele, uma irmã dele, uma irmã, tinha uma imagem, uma tela pintada, estava enrolada, de Nossa Senhora do Carmo entregando um rosário para São Domingos e o outro para Santa Rosa de Lima. Estava bem danificada essa tela. Ela pegou e falou assim, se você precisa de uma imagem para consagrar na sua igreja, toma essa. E a carroça estava passando, uma carroça cheia de entulho, e jogaram em cima, e chegou lá, e ele foi ver uma imagem muito bonita e falou, eu preciso de um restauro disso aqui. Na hora de restaurar, em vez de Santa Rosa de Lima, eles fizeram Santa Catarina de Sena. Então essa imagem tem Santa Catarina de Sena recebendo o rosário de Nossa Senhora, São Domingo de Gusmão recebendo o rosário da outra mão. E essa imagem foi colocada na paróquia, lá na igreja. Tem a data direito, acho que eu só esqueci da data que ela foi colocada. Eu sei que ela foi colocada em fevereiro de 1800 e... Não sei se está, Fausto. Outra data, tem a data que foi colocada. Eu sei que a partir dessa data que foi colocada essa imagem nessa paróquia, de fevereiro até dia 19 de março, que foi o dia de São José, foram 8 milagres clamorosos na igreja. E com esses milagres, foi assim a fofoca, né, assim, boa, né, se espalhou como um furacão, isso por toda a Itália, que lá em Pompeia estava acontecendo milagres, e aquela tinha um beato, tinha uma pessoa que era um homem muito, muito santo, que estava na época difundindo, e o Beato Bartolo, ele criou a novena do Santo Rosário de Pompeia, que consiste em quê? São 3 novenas de pedido de súplica. Então são 9, 18, 27 dias. São 3 novenas fazendo a súplica a Nossa Senhora. E depois mais 3 novenas, 9, 18, 27, de agradecimento. Só que não é o terço, é o rosário mesmo. É o rosário 3, então é os 54 dias do rosário de Nossa Senhora de Pompeia, para quem realmente quiser alcançar graças, e muita gente consegue. E eles foram muito perseguidos, até tem um fato interessante, que depois eu lia lá, casado não era casado, casado não era casado. Essa condessa, que era uma viúva, que ele era empregado da condessa, mas eles eram praticamente assim, a mesma idade, ela 3 anos só mais velha que ele, um pouco mais. Eles sofreram tanta acusação de que... Aí começou a chegar, aí quando os milagres começaram a acontecer, o dinheiro começou a chegar, o povo investindo, quem tinha posses, não, eu quero investir, só que eu quero fazer a doação, eu quero ajudar vocês.
Aí eles foram acusados de desviar dinheiro, de gente desonesta, e eles foram até o Papa tirou deles a administração do santuário de Pompeia. Aí o padre, depois teve uma situação que ela levou os 2 filhos de camponeses que eles cuidavam, falou, já que nós não somos mais os pais, não podemos, o senhor é o pai das crianças. Aí o santo padre ficou assim, falando, realmente, acho que eu recebi má informação, acho que foi fake news para mim, né? Então ele resolveu restituir para eles e aconselhou os 2 a se casarem, mas viverem como irmãos. Eles não eram casados e apaixonados, viveram um casamento josefino mesmo. Mas para calar a boca do povo que estava falando até de maldade, porque os 2 andavam muito juntos e eram 2 irmãos muito castos mesmo, mas o povo era fogo, né? E assim, então essa foi a situação. E tem um fato muito interessante que depois, aqui no Brasil, nós temos uma situação que lá em São Paulo, quando era tudo várzea, São Paulo ainda não era São Paulo, era uma fazenda imensa, um casal com uma filha muito doente, assim, uma doença incurável na época, o nome dele é Cláudio, dela eu não me lembro. Eles foram para a Itália e souberam do santuário de Pompeia e foram lá fazer a novena aos pés da Nossa Senhora do Rosário. E lá, enquanto eles ainda estavam na Itália, desculpa, gente. Enquanto eles estavam lá na Itália, chegou uma carta da família deles, porque a menina ficou aqui com a família, que ela tinha curado de uma melhor, assim, escandalosa, assim, clamorosa. Então lá eles conseguiram a cura, os pais lá. Então eles vieram para o Brasil e trouxeram uma imagem de Nossa Senhora de Pompeia, e na fazenda deles, lá em São Paulo, eles erigiram uma capela, que depois ficou pequena, porque foi criando, as pessoas vão se aglutinando, onde tem uma capela, onde tem um padre, tem uma missa, e o povo vai chegando. Então começaram as casinhas, e essa capela hoje é Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que é a Vila Pompeia, justamente porque foram eles que trouxeram da Itália essa imagem pela cura da irmã. Então o bairro Vila da Pompeia de São Paulo começou por causa da cura da filha desse casal que foi na Itália pedir a cura lá nos pés de Nossa Senhora. Outro caso também muito bonito, assim, que a gente pode ver, é que São Padre Pio era devotíssimo do Rosário de Pompeia, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E para todo mundo, você tem alguma causa difícil, você está com algum problema, ele indicava a novena do Rosário de Pompeia para a pessoa. Todo mundo que passava por ele era uma devoção assim particular dele, muito bonita mesmo. Ele era propagador dessa novena. Tem um fato, em outra situação, um fato muito bonito, que quando ele estava bem doente, isso aqui só que eu preciso verificar se é isso mesmo, que eu li muito rápido, mas assim, ele estava muito doente, alguém chegou com um buquê de rosas para ele, e ele pediu assim, tira uma rosa desse buquê, põe aos pés de Nossa Senhora do Rosário para mim, por favor, que ele tinha um quadro Nossa Senhora do Pompeia. A irmã tirou e colocou aos pés da imagem, e o Padre Pio parece que depois ele ficou doente, morreu 3 dias depois da morte do Padre Pio, a rosa estava fresca e intacta. E me parece que essa rosa ainda existe fresca. E aonde vai o ícone, a imagem de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, a rosa do Padre Pio vai junto. Ela ainda continua fresca, tem um milagre, então foi uma coisa muito clamorosa. E você vê assim, e essa importância do rosário que o Padre Pio tanto dava, e que a gente, um dia também, uma outra situação, que ele estava bem debilitado para morrer no quarto, e ele não conseguia achar o terço, né, o rosário dele, e começou a gritar pro franciscano, Rosário, alarma, cadê minha arma? E o coitado do caputinho lá falou assim, padre, o senhor não tem arma aqui no quarto. O rosário, seu pateta, o rosário. Aí deu o rosário, não vê? Aí, assim, se nós temos alguma batalha para vencer, a arma é o rosário mesmo, né? Então, assim, nós queremos conquistar algumas coisas, nós queremos vencer os inimigos internos, os externos, nós queremos, o nosso grupo mesmo, né, crescer. Então, assim, a arma é o Santo Rosário. Eu acho que nem mais só o terço, eu acho que o terço está ficando muito pouco para nós. Nós já temos o hábito do terço, acho que a gente poderia aumentar isso para o rosário. O rosário dá para a gente fazer e é uma coisa que se a gente começa devagarinho, a gente consegue. E é uma graça muito grande. Então a gente ter isso no coração da gente, começar a despertar esse amor. E é isso que eu queria passar para vocês, esse fato, né? essa história tão bonita
de um lugar que no começo era pagão, era ímpio, era devasso. Nossa Senhora quis lá construir a basílica dela, falou assim, não, aqui eu reino, em cima do paganismo eu venço, eu sou a Senhora. E através do rosário. Tá? Finalzinho. Meu único desejo é o de ver Maria, que me salvou e me salvará das garras de Satanás. Esse foi a frase do Beato Bartolo, né? E tem uma outra frase aqui, tá aqui, acho que está aqui. Bento XVI foi num túmulo do Beato Bartolo e ele falou assim, Bento XVI visita pastoral, fez uma visita pastoral ao santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ele disse, detive-me brevemente diante do túmulo do Beato Bartolo Longo e rezando perguntei-me, de onde tirou este grande apóstolo de Maria a energia e a constância necessárias para realizar uma obra tão imponente, conhecida em todo o mundo? Não é precisamente do rosário por ele acolhido como um verdadeiro dom do coração de Nossa Senhora? Então, assim, que nós acolhemos também o rosário como um verdadeiro dom do coração de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alguém quer comentar alguma coisa? O corpo dele está incorrupto, né? Ele é incorrupto no... No começo eu tinha aqui até uma... Você sabe que eu não pesquisei isso. A foto, o corpo dele, ele é então sim. cavaleiro do Equestre de Jerusalém, Santo Sepulcro, né? Aquele manto ali, ele foi cavaleiro, né, da vida dele, a decorrer da vida, ele acabou entrando, né? A ordem Equestre, acho que é daquele beneditino brasileiro que está na Itália. Eu sei que Dom Bertani também faz parte dessa ordem Equestre também, e o corpo dele ali está incorrupto, né? Não, assim, se vocês procurarem a história, é uma coisa assim, muito bonita. Ele foi assim, muitas crianças, ele resgatou muitas crianças, ele tem assim fotos, mas rodeado de crianças todas fardadas, uma coisa linda, assim, muito bonita. Ele e a esposa dele também, ela morreu com 88 anos, ele morreu com 86, só que morreu 2 anos depois dela, ele durou mais um pouquinho ainda. E realmente foi um apóstolo que recebeu o rosário. A gente aprendeu, sempre pra gente também. Depois aconteceu naquela época. Estava igual, né? Hoje piorou um pouco mais, mas lá também estava tão ruim quanto, né? A miséria espiritual do povo. A gente sendo catequista, a gente procurando levar isso. A nossa diferença é que eles foram os primeiros. Então eles já passaram. A gente tem, vamos dizer assim, entre aspas, a gente teria condições de não estar passando por isso, porque está lá atrás, já passou. Mas, por outro lado, só Deus, na sua infinita sabedoria, sabe porque essas coisas também estão acontecendo hoje. Né? Então, se hoje está assim, imagine lá atrás, que dificilmente você tinha, vamos supor, o Padre Paulo Ricardo, acesso, né? mais fácil, mais um livro para você. Exatamente. Você se autocatequizar, mesmo você procurar as coisas e passar para os outros. Né? Então, realmente, mas eu tenho isso. A academia, para mim, pelo meu. Está encerrado.